registrar a presença de todo mundo que já vi aí, sempre escorrega um que eu ainda não vi. Dá um oi aí para mim no chat, coloca presente, só para eu ter registrado a sua presença aqui no nosso encontro. E isso aí, gente. O Léo, muito bem, Léo está aqui, não tinha visto o Léo. Isabel, Daniel, Luiz, Eduardo, Vinícius, Maria Isabel. Primeiro, desejo um bom recomeço para a gente teve aí um respiro, né? Desejo mesmo que vocês tenham tido assim, um tempo de descanso, relaxar a cabeça, né? Nem todo mundo conseguiu abandonar os estudos, né? Igual, né, vocês estavam falando, né? A terceira série tem sempre essa demanda, essa expectativa, mas espero que esse recomeço, que essa retomada, ela seja, assim, muito positiva, cheia de boas energias, né? Já estou pensando coisas para também quebrar um pouco esse movimento aqui, só falar aula na cabeça de vocês. Então, coisas novas vão aparecer aqui para nós. Dentro do nosso conteúdo, hoje a gente vai tomar referência à história do Brasil, tá? Marcando aqui, peraí, Antônio chegou. A história do Brasil, que nas últimas aulas, antes do recesso, a gente, né, se jogou na História 1, naquela ideia de acompanhar o movimento na Europa. E o Brasil, a gente já está em pleno século XIX, nosso último encontro sobre o Brasil, nós tínhamos uma família real portuguesa que volta para Portugal, depois de uma Revolução do Porto, deixando, né, o filho mais velho, Dom Pedro I, em terras brasileiras. Então, eu vou disponibilizar, vou fazer minha apresentação, tá? Espera aí. E a gente vai acompanhando aí algumas imagens das histórias que eu vou contando para vocês. Sintam-se à vontade para contribuir, para interromper, para perguntar, tá? Vão aí junto nessa aula. Bom, a gente começa, né, lembrando aí da figura de Dom Pedro I, que ainda não é Dom Pedro I, é só Dom Pedro, príncipe regente, que fica aqui no Brasil depois que a família real portuguesa volta, né, Revolução do Porto, que não só determinou a Constituição para os reis portugueses, assinada por Dom João VI, assim que ele regressa, e limitando a partir dali os poderes dos reis de Portugal. Passa a ser uma monarquia constitucional. O primeiro país a adotar esse modelo foi a Inglaterra, com a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, assinatura do Bill of Rights, e ao longo da história, né, bem tardiamente, porque os ingleses fizeram isso no século XVII, né, lá no século XIX, os portugueses também deram um basta ao poder absoluto dos reis. Mas Dom Pedro, né, filho mais velho, herdeiro dessa coroa portuguesa, foi deixado em terras brasileiras. Brasil, que quando a família real portuguesa voltou, né, com a exigência da Revolução do Porto, já tinha um título que era o de Reino Unido. E aí um dos desejos, né, das cortes portuguesas, da burguesia portuguesa, é que o Brasil voltasse à condição de colônia. Né? Reino impedia Portugal de ter um monopólio sobre o comércio brasileiro, deixava o Brasil com os portos abertos, manufatura funcionando, né, liberdades que atrapalhariam os interesses portugueses. E Dom Pedro, que ficou na condição de príncipe regente, ele deveria representar os interesses portugueses em terras brasileiras. Ele deveria obedecer às ordens vindas de Portugal, coisa que não aconteceu. Nós vamos ver um período assim de extrema tensão entre Dom Pedro e Portugal, ao longo de 2 anos, 1820 a 1822, que iam desde fechar os portos às demais nações, voltar exclusivamente para os portugueses, fechar a manufatura, fechar Banco do Brasil, fechar a universidade, fechar tudo, né? E Dom Pedro desobedece de forma recorrente a todas as ordens de Portugal. A coisa engrossa no ano de 1822,
quando, num primeiro momento, exigem que Dom Pedro volte para Portugal, entendendo que ele não cumpre as ordens, não respeita a, né, a superioridade, a hierarquia dos portugueses sobre o Brasil, e exigem a volta dele com a família. Aí nós vamos ter o dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822. Nesse momento, Dom Pedro reitera, né, aquela ideia de que vou ficar, tenho apoio aqui no Brasil para ficar, né, para encarar as exigências de Portugal. Para que isso acontecesse, Dom Pedro fez muitos contatos, né? Ele não toma essa atitude assim, é minha vontade, eu não vou obedecer, né? Nós estamos falando de um contexto político. Então, não adiantava Dom Pedro bancar o menino rebelde se não houvesse uma elite brasileira interessada em manter essa autonomia, essa condição de reino que o Brasil tinha adquirido. Até porque os brasileiros, na condição de quintal, os portugueses só tinham perdas, né? Um comércio muito limitado, uma exportação muito limitada. Então, ninguém que trabalhasse com economia, ou comprando ou vendendo, tinha interesse na retomada da condição de colônia. Então, Dom Pedro teve ali apoio da elite brasileira nesse momento de rebeldia, de enfrentamento com as cortes portuguesas. Então, aí vem a famosa frase do dia do fico, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa imagem, a gente já falou sobre ela, ela é uma imagem, assim, muito falsa, né, do espaço, do dia 9 de janeiro de 1822, porque o objetivo dessa imagem, né, dessa pintura, é colocar Dom Pedro como um grande líder, aclamado pelo povo, um povo consciente, participativo. Nós vamos ver, gente, que as obras, os quadros desse período, né, nós vamos ver várias imagens aqui, e ao longo da história do Brasil, eles não têm compromisso com a verdade. Eles querem ali passar uma mensagem, um entendimento. No caso, principalmente de Dom Pedro, que nós vamos aí caminhar para o primeiro império do Brasil, ele vai ser um péssimo administrador, ele vai ser muito rejeitado pela opinião pública, mas todas as imagens não mostram isso. Ao contrário, como elas eram contratadas, elas eram encomendadas por pessoas da própria família, do próprio governo, o objetivo era mostrar sempre a figura com força política, com apoio do povo. Então, esse é o dia do fico, representado aí. Esse é um outro quadro que ilustra um momento de rompimento, né, definitivo com Portugal, porque depois do dia do fico, teve um momento em que os portugueses, mesmo com a permanência de Dom Pedro, tiraram dele a autoridade sobre as decisões no Brasil, situação que ele não aceitou, e criou uma lei chamada Lei do Cúmplice, que qualquer ordem só poderia acontecer com a assinatura, com o carimbo dele, com o aval dele, e depois os portugueses, então, enviaram um grupo de pessoas, né, para escoltá-lo, né, ele e a família, para Portugal. Na verdade, seria a prisão mesmo de Dom Pedro, só que ele não estando no Rio de Janeiro, no momento em que esse grupo chegou, ele teve uma oportunidade de se organizar. Ele estava numa viagem a Minas e São Paulo. Vocês vão ver Dom Pedro fazer essa mesma viagem a Minas Gerais e a São Paulo, e por que sempre esses dois estados em evidência? O Rio, capital do país naquele momento, né, capital da colônia, desde da era pombalina, ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e São Paulo e Minas, porque já se apresentavam como estados ricos e populosos. Riqueza, entre aspas, tá? Por quê? Nós não temos o café ainda, mas nós temos resquícios da mineração. Minas Gerais foi um dos principais lugares onde o ouro, a prata, pedras preciosas foram encontradas e muito exploradas. Nesse momento, século XIX, todo esse processo de mineração já está em decadência. Mas quando você compara com os outros estados brasileiros,
a economia ainda girava nessa região, Minas, São Paulo. E porque a riqueza foi encontrada ali, era normal atrair uma população. Então, estados populosos, estados economicamente se destacando. Essa imagem que representa a independência do Brasil, que seria, né, o momento em que Dom Pedro toma a decisão, 7 de setembro de 1822, ele estava em São Paulo, né, às margens do rio Ipiranga. Peraí. Isabelle. E diante dessa notícia de que ele seria preso, escoltado para Portugal, ele teria feito ali o rompimento inicial com Portugal, porque o processo demoraria 2 anos até Portugal reconhecer a nossa independência, mas o 7 de setembro marca a decisão de, chega, né, não dá mais para conviver, né, os portugueses não reconhecem o Brasil como um Reino Unido, e, portanto, vamos separar. O ato mais certo que a gente tem que Dom Pedro teria feito foi arrancar, ele usava no uniforme, todos os que acompanhavam do grupo militar, 2 laços, um laço azul e branco e um laço verde e amarelo. Esses 2 laços representavam a família real portuguesa e a família real brasileira, né? O verde e amarelo já era ali símbolo usado na condição de Brasil de Reino Unido. E ele teria arrancado esse laço azul e branco da Casa Real Portuguesa, meio que simbolizando a separação. Nessa imagem, acho que a gente já tinha mostrado na última aula sobre o Brasil, mostra um Dom Pedro soldado pelo povo, no meio do povo, sempre no meio, né, olha a pintura como ela é interessante, sempre no meio, né, o protagonista, a imagem principal, mas festejado, aclamado, algo assim festivo. A mão de Dom Pedro e a de muitos outros aqui mostra o chapéu, a saudação, a alegria pelo movimento de ruptura com Portugal. Essa outra imagem clássica do Pedro Américo, peraí. O que acontece que Isabelle caiu toda hora? Tudo bem? Qualquer coisa me chama aí. É aquela imagem que agora não está nem em exposição, porque, se eu não me engano, o Museu do Ipiranga, aliás, todos os museus estão fechados, mas é que o do Ipiranga, lá em São Paulo, está em reforma, já tem um tempo. Essa imagem, ela mostra já aquele espírito guerreiro, militarista, heróico, pronto para um conflito, para uma guerra, né? São leituras que a gente tem que fazer das imagens que contam a história. Então, aqui, de novo, Dom Pedro, meio que destacado aqui, né, com a espada em punho, e seguido pelos dragões da independência, que são a guarda pessoal, né, que o acompanhava, a guarda oficial, então uma coisa assim, heróica, né, do brado retumbante, né, do grito forte, né, de um povo que se liberta, então ele tem uma outra pegada. E aí a gente não pode deixar de sempre fazer aquela referência, que a presença do povo, do civil, nessa imagem, ela é colocada assim, ó, à margem, né, do que está acontecendo, né, na margem do quadro, muito num movimento, assim, de espanto, de curiosidade, mas de vida que segue, né, de não estou participando disso, não sei nem o que é isso, então, a figura do povo. E aqui, né, aquela referência, que já foi até questão de Enem falar disso aqui, é a Casa do Grito. Né? O que seria essa casa representada aqui? É que nesse acampamento, em que eles fizeram ali a margem do rio Ipiranga, tinha lá esse casebre, essa casinha ali, né, que pôde servir de abrigo para Dom Pedro, que não estava lá muito bem de saúde nesse momento, tá? Dom Pedro, né, mesmo antes de proclamar a independência, ele já estava casado com a Leopoldina, que está aqui para vocês. Né? Mas a história mostra que o grande amor
a amante oficial de Dom Pedro, né, que se ele pudesse escolher, teria sido talvez a esposa, quem ele se apaixonou, que é a Domitila de Castro, mulher que ele dá o título de Marquesa de Santos, e com quem ele vai ter muitos filhos, e vai dividir boa parte da vida dele aqui no Brasil. Então, ele ficou envolvido com essas duas mulheres, essa imperatriz do Brasil, e que, não raro, era colocada assim em segundo plano, né? Dom Pedro se dava, ninguém merece um carro de som aqui agora, se dava o direito de ir a festas, a missas, a eventos públicos, acompanhado de Domitila de Castro, né, a Marquesa de Santos, deixando a Leopoldina fechada em casa com os filhos que ele ia tendo com ela. Por que a gente... Ana, Oi? tá passando isso na novela que tá repetindo na Globo, exatamente essa parte. Ah, pois é, verdade. A Globo está repetindo a novela Mundo Novo, algo, acho que chama assim, e que conta essa pegada ali, o Caio Castro lá de Dom Pedro I, e Dom Pedro muito mulherengo, muito voluntarioso, muito cheio, né, da vontade própria ali, sem ouvir. Olha isso, gente, desculpa aí. Então, uma pessoa muito voluntariosa. E isso vai impactar diretamente na imagem dele enquanto imperador do Brasil, né, porque ele vai ter muitos problemas de apoio político e vai ter muitos problemas com a opinião pública, né, a opinião que não ficou contra Dom Pedro só por essa questão da esposa, da conduta inadequada de Dom Pedro, né, no mundo católico, cristão, cheio de valores conservadores. Dom Pedro também vai ter atitudes de violência contra o povo, de péssima administração econômica. Quem é uma figura importante na vida política e na vida pessoal de Dom Pedro é José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio de Andrada, que também, eu tenho quase certeza, aparece representado na novela. Ele é o grande conselheiro, ele é o grande tutor de Dom Pedro, né? Dom Pedro que cresceu no Brasil, né, com muito poucos modos e paciência, né, para discutir, para ouvir opinião, né, para participar de reunião. Ele tinha ali o José Bonifácio como um grande conselheiro. Tanto José Bonifácio quanto a Leopoldina, a esposa dele, foram articuladores e apoiadores do movimento de independência. Dom Pedro não toma essa decisão sozinho. Nos bastidores, tem cartas enviadas tanto pelo José Bonifácio quanto pela Leopoldina, dizendo para Dom Pedro que aquele era o momento, que havia chegado a hora, que se ele não tomasse uma atitude ali de ruptura mais radical, ele perderia completamente a possibilidade de separar o Brasil de Portugal e de se tornar rei do Brasil. Professora, Sim. você estava falando antes sobre a questão do Dom Pedro ser preso, que eles mandaram o pessoal lá de Portugal. Isso. Você acha que se ele estivesse no Rio de Janeiro naquele momento, ele seria preso ou ele teria o apoio popular ou dos militares para segurar ele lá? Pois é. Samuel? É só porque quando eu estou com a tela aqui, Essa não. o que acontece? A ideia dessa chegada dos portugueses, ela teria sido, assim, imprevista, né, com esse objetivo de escoltar Dom Pedro. Então, é como se eu abrisse a porta da minha casa, né, para pessoas que estão me visitando, estão chegando, e ali eu seria presa por eles. Ou seja, há um risco de que não houvesse um tempo para que Dom Pedro organizasse uma reação. A gente aqui está trabalhando com suposição, né? Se, mas a ideia é que fosse assim um ato meio de surpresa, até porque o número de portugueses que chegaram
que chegou, é um número de portugueses que chegou naquele momento, não era um número que se imaginava um conflito, era algo em torno de 30 pessoas. 30 pessoas era para quê? Para ir até a casa de Dom Pedro, e escoltá-lo até o navio. Não haveria ali nenhuma presença militar ou uma desconfiança nossa, porque tantos soldados, seria apenas a presença de portugueses em terras brasileiras. Então, corre o risco que, se Dom Pedro estivesse ali naquele momento, ele teria sido preso sem tempo hábil para uma reação, Mas poderia acontecer, porque ele tem os assessores, ele tinha o Chalaça, que é uma figura real na história do Brasil, que eu sei que ele é também retratado na novela, era uma figura muito fiel, muito próxima a Dom Pedro, e talvez tivesse um tempo ali para buscar alguma resistência. Mas aí vai ficar na especulação, tá? Porque o que acontece com a opinião pública? Você não tem meios de comunicação eficiente, você tem uma maior parte da população na área rural e a maior parte dessa população analfabeta. Então, não tem um meio de comunicação que pudesse chamar o povo a uma reação rápida de defesa de Dom Pedro ali. E o que Dom Pedro representava para o Brasil? Para o Brasil brasileiro, classe média e pobre, muito pouco. Dom Pedro representava, ele era interessante para a elite. A elite sabia que a presença de Dom Pedro, que a atitude rebelde de Dom Pedro garantiria a eles bons negócios, um porto aberto, as relações econômicas com vários países. Então, a elite estava conectada, mas o povo em si, Dom Pedro era mais uma presença portuguesa no Brasil, ainda não tinha nada de fato, até porque ele não tinha poderes constituídos. E é sobre esses poderes constituídos que a gente vai falar agora. Ao declarar a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, e é tudo muito lento, tá, povo? Porque o cara estava em São Paulo, acampado, em setembro, então ele tem que voltar para o Rio, dali ele comunica, aí ele já volta fortalecido. É importante saber que nem todos os militares que o acompanhavam vão ser fiéis a ele, porque eram portugueses, então vão romper com ele também, mas ali ele já estabelece os limites dessa relação, envia uma carta a Portugal oficializando a ruptura, a independência do Brasil, e ela é oficial lá no 7 de setembro. Não importa se ele chegou em outubro, lá no Rio de Janeiro. A data que ele decidiu era o 7 de setembro, assim como o 4 de julho dos americanos. 4 de julho é o dia que lá no segundo congresso da Filadélfia, eles reunidos, eles estabelecem, olha, vão romper, vão avisar os ingleses que a partir de agora, de hoje, a gente se declara independente. A Inglaterra só vai reconhecer a independência dos Estados Unidos 7 anos depois, porque vai ter uma guerra. Aqui no Brasil não vai ter guerra, mas o Portugal só reconhece a independência do Brasil em 1824. E como esse reconhecimento vai ser possível? Vai ser possível porque a Inglaterra vai entrar como intermediária. O Brasil precisava do reconhecimento português, porque, do contrário, haveria uma ação corporativista, isso era comum na Europa naquele momento, de países europeus não comercializarem com o Brasil, em apoio a essa metrópole que tem essa colônia rebelde que se declara independente. Então, os europeus vão apoiar os europeus, os portugueses teriam ali a colaboração, a cooperação, talvez a gente chama de corporativismo, dos outros reis europeus. Mas a Inglaterra tinha muito lucro no comércio do Brasil, e ela está nesse contexto europeu. Então, ela articula uma forma de Portugal reconhecer a independência do Brasil. E isso é feito com uma indenização do Brasil para Portugal. Dinheiro que o Brasil não tinha.
Então, a Inglaterra também já resolve isso, ela vai emprestar a quantia de 2 milhões de libras, que é a moeda inglesa, moeda inglesa, libras esterlinas, e isso vai ser enviado para Portugal. Então, a Inglaterra, ela vai emprestar, é empréstimo, isso significa que o Brasil nasce com juros e, né, toda a dívida que já vinha antes aí, né, de uma economia fraca, que o Brasil não tem nada para sustentar naquele momento. E o Brasil pega esse dinheiro e envia para a Portugal, onde Portugal, então, oficialmente reconhece a independência do Brasil, mas só depois de uma indenização. O primeiro país que nos reconheceu foram os norte-americanos, Estados Unidos, mas o Brasil não dá importância, não se empolga com esse reconhecimento. O reconhecimento patrocinado pelos Estados Unidos está dentro da doutrina Monroe, que era aquela ideia da América para os americanos, quando, na verdade, a gente sabe que esse apoio, essa amizade incondicional que os americanos estão nos oferecendo, ela está muito ligada ao crescimento da economia, à política imperialista norte-americana, que queria abrir comércio, abrir mercados na América toda. E o Brasil, desse tamanho, imagina, que delícia. Só que o Brasil está muito mais ligado aos ingleses, e aí a nossa aproximação política vai ser com a Inglaterra. Outro perigo também da gente receber esse apoio norte-americano, né, de braços abertos, e Dom Pedro se empolgar com o apoio do presidente norte-americano, é que lá é uma república. E aí, aqui, Dom Pedro tem esse interesse de consolidar a monarquia, até porque ele vai ser rei, né? Ele já tem claro isso, olha, o Brasil é uma monarquia e eu sou o rei. Então, a aproximação de uma república que está dando certo, né? Porque século XIX, Estados Unidos já está bombando, política industrial, expansão territorial, então, Dom Pedro fala só assim, valeu, obrigada, mas para por aqui esse apoio. Então, Estados Unidos primeiro a nos reconhecer, e o reconhecimento português em 1824, mediante indenização paga pelo Brasil. A Inglaterra, quando emprestar esse dinheiro todo, gente, não vai ser de graça. Ela vai querer também consolidar privilégios que ela tinha na condição do Brasil-Reino Unido, que era aquela coisa de pagar pouco imposto, que os outros países pagam impostos bem maiores, e eu já vou mostrar esses valores para vocês. Estou mostrando aqui, apesar dessa imagem antiga, ó, tem o acento aqui, tá? Porque foi recorte de um livro antigo. Essa imagem é o prédio, né, onde foi convocado, foi reunido ali a primeira Assembleia Constituinte da história do Brasil. Dom Pedro, deixando claro que o Brasil é independente, peraí, deixa eu ver se eu não vou falar demais, deixando claro que o Brasil é independente, precisa de uma Constituição. Então, ele convoca a Assembleia Constituinte e vai determinar que os trabalhos se iniciem, isso vai acontecer aqui. E Dom Pedro só tem, né, quando ele libera os trabalhos, ele deixa um recado. Ele quer que a Constituição do Brasil seja digna dele e do Brasil. Isso aí já é um recado que Dom Pedro está dando para os deputados ali reunidos, né, que eles precisam elaborar um texto reconhecendo a autoridade de Dom Pedro, o poder dele diferenciado, ele quer garantir ali o absolutismo. Dane-se que o resto do mundo já tem ali a monarquia constitucional, os movimentos liberais da Europa, aqui no Brasil a história é outra. E esse processo não deu certo, tá? Essa Assembleia, reunida em 1823, eles elaboram um plano para a nossa Constituição que Dom Pedro não reconhece, não aceita. O grupo reunido ali, ele era composto de uma maioria da elite brasileira, latifundiários brasileiros, pessoas ricas, e também de comerciantes portugueses que
ficaram em terras brasileiras. Então, Dom Pedro manda ali representante de todo mundo. Português tem direito, resolveram ficar aqui, adotar o Brasil como nação, vão participar. Os portugueses queriam um imperador com poderes absolutos, até por ser português, e isso os protegeria. Querem ali uma participação baseada no voto censitário, ou seja, quem tem dinheiro participa da política, quem não tem, não participa. Os brasileiros, por sua vez, né, maioria nesse trabalho, eles propunham um texto onde o Dom Pedro seria simbólico, bem dentro do contexto do século XIX, né, uma monarquia constitucional, um Dom Pedro sem poderes, e o voto censitário sim, porque não quero participação do povo, mas também não quero participação de português. Para eliminar português da vida política brasileira de forma legal, eles criaram um parágrafo que dizia que só pode votar e participar da política, né, tipo ser um candidato, quem tivesse uma produção de 100 alqueires de farinha de mandioca, tá? Produção, né, de farinha de mandioca. E aí você fala assim, mas isso era importante? Isso é significativo? Isso é muito? Bom, isso é muito sim, e isso não era importante para a economia, mas esse era um critério que quem tinha estabelecimento comercial, quem morava em área urbana, não conseguiria cumprir, né, porque para produzir farinha de mandioca você tem que ter fazenda, né, tem que ter latifúndio, e isso, então, meio que dava aos brasileiros quase que exclusividade na participação política. Era uma forma discreta, esperta, de colocar os portugueses fora da vida política, né, dentro do texto constitucional. Dom Pedro não vai aceitar isso, tá? Dom Pedro não vai aceitar, e mesmo antes dos trabalhos ficarem prontos, ele já manda fechar essa assembleia, ele se recusa a assinar o texto, eles acham que aquele grupo de brasileiros estava fazendo, estava brincando com algo muito sério, que como ousa, a querer criar um critério que é produzir farinha de mandioca. Isso virou tanto chacota que esse projeto, que nunca foi concluído, não foi assinado, foi ironicamente conhecido na história aí como a Constituição da Mandioca. Lembrando que não é uma Constituição porque não foi assinada, não foi concluída. Dom Pedro interrompe os trabalhos. E Dom Pedro, então, vai mandar que todos eles esvaziassem aquele prédio. Só que os brasileiros ali, presentes naquele momento dessa discussão, eles se recusam, falam que o imperador não tem autoridade para isso, que, né, quem te deu esse direito, né, nem Constituição tem, então você não tem o direito de dissolver a Assembleia Constituinte. Dom Pedro, então, faz uma grande ameaça, que se até o amanhecer, né, do dia seguinte, esse pessoal não tivesse esvaziado aquele prédio, ele iria entrar com soldados e ali ele ia fazer um banho de sangue, né? Vou matar todo mundo que está aqui, vou tomar na força, né? Vou usar os militares para fazer valer a minha vontade. E resultado, os deputados, muito resistentes no primeiro momento, ao longo da noite, eles foram ficando temerosos. E mais ainda porque, aos poucos, o grupo foi perdendo participante, né? Cada hora um queria ir embora, cada hora um estava cansado, estava com medo, né, com receio dessa promessa do imperador, de chegar matando todo mundo. Então, um a um, os deputados foram deixando a Assembleia. Quando Dom Pedro entra de manhã, e ele entra mesmo com soldados, ele encontra o espaço vazio, o que dá a ele, então, ali aquela moral de, pô, galera, sou foda mesmo, né, mandei, o povo obedece e, né, tô por cima. Dom Pedro já tinha dado muitas demonstrações de que usar a violência para ele era algo possível.
Por quê? Logo que é o movimento de independência, né, que é a separação do Brasil de Portugal, ela começa a ser de conhecimento nos estados brasileiros, na Bahia, né, lá vamos nós para o Nordeste de novo, pelo menos não é em Pernambuco dessa vez, mas na Bahia, muitos movimentos contrários à independência do Brasil vão se insurgir, e Dom Pedro manda reprimir, assim, de maneira extrema. Como nós não temos um exército organizado, bem estruturado, dentro de quartel, que pode sair e massacrar o povo, né, com a ordem do imperador, o que vai acontecer é Dom Pedro contratar mercenários. Nós vamos ver Dom Pedro fazer isso em outros momentos ainda desse primeiro reinado. Mas ele contrata mercenários com o intuito de bater, prender, matar, né, e os poucos soldados possíveis de atuarem nessas regiões também vão estar ali presentes. Então, Dom Pedro, ele já começa deixando ali um rastro de sangue, não aceitando nenhum tipo de oposição à decisão dele de separação do Brasil, de Portugal. E se vocês pensarem assim, gente, mas quem não gostaria, né, de ver o Brasil se separando, né, independente de Portugal? Comerciantes, né, portugueses que estavam aqui, gente que se sentia insegura, né, de ver alguém tão despreparado assumir, né, o governo de um Brasil agora independente, reações da Europa, né, que futuro vai ter, vão aceitar, não vai aceitar, vai ter guerra, não vai ter guerra. Então, tinha muita incerteza com esse movimento de separação, e isso leva, principalmente, grupos econômicos que pudessem ser prejudicados com a separação, organizarem movimentos contrários à independência. E Dom Pedro, então, já mostrou que veio, discordou de mim, apanha, morre, preso, e assim ele vai deixar a marca dele ao longo de 9 anos de primeiro reinado. Aí você tem que Dom Pedro, logo depois que ele destitui a Assembleia Constituinte, num movimento que ficou conhecido como Noite da Agonia, essa noite que o pessoal começa a vazar da Assembleia, um a um ali, logo depois da Noite da Agonia, Dom Pedro se reúne com um grupo pequeno, que são os portugueses, e elabora a primeira Constituição do Brasil. A nossa primeira Constituição, ela é outorgada, quer dizer que ela é imposta, ela não tem um texto discutido, amplo, de participação, com opinião, com discussão, ela é outorgada. E Dom Pedro, então, ele oficializa, primeiro, a existência de 4 poderes. Aí é uma novidade, né? Vai ser o poder moderador, situação em que coloca Dom Pedro acima de todos os poderes. E aí vem o executivo, que também é dele, o legislativo e o judiciário. E para compor esse legislativo, a regra é que o voto seria censitário, sim, mas nada de farinha de mandioca, tá? Qualquer pessoa com uma renda mínima poderia participar da vida política. Homens maiores de 25 anos, alfabetizados com a renda mínima. Aí você passava a ser um cidadão, né, participante da vida política brasileira. Essa Constituição, ela também garantia o direito de interferência, né, já que ele tem um poder moderador, nem precisava desses outros 2, mas ainda foram criados 2 poderes que davam direitos do imperador interferir na religião, na Igreja Católica, não na religião, nas ações da Igreja Católica. A religião católica, ela é oficial e única em terras brasileiras. Significa que se você professasse qualquer outro tipo de fé, teria que ser dentro da sua casa. Em áreas públicas, não seria aberto nenhuma mesquita, nenhuma igreja protestante, nada. As únicas igrejas, as únicas áreas públicas para você professar a sua fé
era a Igreja Católica. Igreja Católica que também funcionava muito como funcionária do governo. Por quê? Como você mistura igreja e Estado nesse momento, ações da Igreja Católica, como casamento, batismo, extrema-unção, missa de sétimo dia, era também uma forma de você ter o documento que dizia que você nasceu, que você casou, que você morreu, tudo isso é emitido pela Igreja, né? Não tem essa separação de cartório, por exemplo, hoje, casamento civil, casamento religioso. Naquele momento, a coisa funcionava dentro de um mesmo Estado, de uma mesma regra. E Dom Pedro, dentro da Constituição, tinha o beneplácito e o padroado, né, que são dois poderes que davam direitos do imperador censurar alguma ordem do Papa, lembrando que o Papa é o chefe maior da Igreja Católica. Então, se por acaso Dom Pedro ou qualquer imperador que viesse depois dele, vai acontecer, discordasse, né, de uma decisão do Papa, aqui no Brasil ela poderia ser vetada por esses poderes atribuídos na Constituição. E também a elevação para cargos dentro da igreja, ascensão, então vai virar um bispo, um cardeal, tudo passava também pela aprovação do imperador, né? Se não fosse alguém simpático a ele, seria vetado qualquer promoção dentro da igreja. Então, era um controle, assim, que o imperador tinha. Dom Pedro vai ter tantos problemas ao longo do primeiro reinado, que não vai aparecer nenhum confronto direto dele com a Igreja Católica, tá? Ele vai estar, né, com outros problemas. Mas eu quis trazer essa imagem aí, que também é uma imagem muito importante para a gente analisar como foi divulgada a imagem de Dom Pedro logo depois que a Constituição foi apresentada, outorgada. Esse é Dom Pedro, né, ele está salvando, né, essa aqui é uma Índia, né, bem branca, sem traço indígena nenhum, né, mas é para representar aqui a nação brasileira, né, aí tem elementos da figura indígena, a representação feminina, muito comum, né, sempre que fala de pátria, de liberdade, a mulher, né, dentro dessa figura. Então, o Brasil é amparado, né, aqui representado por essa moça, amparado pela figura forte, austera de Dom Pedro, né, Dom Pedro que inclusive está aqui, ó, pisando no braço, né, desse ser maligno, né, que tenta ali, ó, lançar mão, né, do Brasil, puxar para baixo. Então, o Dom Pedro, ele quer criar essa imagem de defensor, né, de protetor, né, da nação brasileira. Então, essa aí é uma alegoria, né, do juramento da Constituição de 1824. Agora, gente, se essa Constituição, né, trouxe todas essas propostas, né, que estão aqui representadas, né, o poder moderador, o voto censitário, um Senado vitalício, a Igreja Católica como igreja oficial, o Brasil dividido em província, né, o que quer dizer isso? Ao invés de estados brasileiros, províncias, quer dizer que toda decisão está centralizada na mão do imperador. O Brasil vai passar a ter estados a partir da República, quando então vem a proposta do federalismo copiado dos norte-americanos. Copiado assim, né? Mais ou menos. E viriam então as eleições, né, para os vários cargos. Aqui a ideia aí do poder moderador, acima de tudo, né, o poder executivo, legislativo, essa hierarquia na organização dos poderes. Bom, gente, essa Constituição não foi bem recebida pelos brasileiros. Bom, pelo menos pela maioria, pelo pessoal que tinha consciência, que se achava com condições de reagir a esta
demonstração de autoridade do imperador. Aí eu coloquei duas charges aqui, que é muito comum a gente trabalhar com charges nesse período da história, né, a repórter ali perguntando, a Constituição é para todos? Quase, né? Ele está acima delas. E aqui, representando a ideia do voto censitário, né? Mas eu sou cidadão brasileiro, né? Aí ele fala, aqui seria o Bonifácio de Andrada, meio que ironizando, ninguém é cidadão ganhando uma miséria, né? Tem que ter uma renda para isso. E a reação contra a outorga da Constituição, essa postura autoritária de Dom Pedro, foi um movimento separatista conhecido como Confederação do Equador. Né? O nome parece um pouco estranho, já que a linha do Equador, ela passa, né, muito alta aqui, ó, né? Pega lá o Amapá, ó, né? Aqui, assim, passaria a linha do Equador. Pega uma parte pequena do Brasil, mas não importa, toda essa região, a ideia é que o movimento, aí não dá outra, né, gente? Aí tem que ser em Pernambuco. Iniciado em Pernambuco, ele se espalharia não só pelo Nordeste, mas por toda a região Norte, num movimento separatista. Norte e Nordeste já ali mostrando toda a força política e rejeitando políticas autoritárias, né, tentativas de ditadura, de autoritarismo, o povo sempre dizendo não, não, não vamos aceitar. E então eles organizam esse movimento, que é um movimento separatista. Caso a Confederação do Equador tivesse sido vitoriosa, essa aqui seria a bandeira desse país. Epa, acho que eu estourei meu tempo aqui. Para não deixar ninguém morrer de fome, né, vou interromper aqui. Parei na Confederação do Equador. No nosso próximo encontro, a gente fecha o primeiro reinado. Tudo bem? Vou só parar a gravação.